Bom dia. Domingão, seja bem-vindo. Vai dando seu like, vai compartilhando aí. Hoje a gente tem a presença do pastor Elias aqui. Vai bater um papo aqui um pouco da história desse homem. Vou conhecer também dele. Momento agradável na presença. Fica em paz aí. Vamos fazer um louvorzinho aí básico. Bora lá? Te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Senhor, meu prazer é viver
onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Chama o nome dele. Eis aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. Louva aí na tua casa. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço
lanço aos teus braços, onde encontro meu É só assim, refúgio. aleluia. Eu me rendo aos teus pés. Primeiro acesso com o Pai. Tudo que se render. eu preciso Abrir o coração. pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Chama o nome dele. Jesus, Peça socorro pra ele. eis-me aqui. Com mais intensidade. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Aleluia. Como aquele cego, né? Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Que todos os dias nessa manhã, e todos os dias na tua manhã, você possa clamar esse poder poderoso, essa essência poderosa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém estava se importando com aquele cego, mas quando ele ouviu aquelas passadas, aquela multidão, aquele barulho, sabe? Ele perguntou: o que é isso? E as pessoas falaram: é Jesus, o mestre que está vindo aí. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim, tende misericórdia de mim. E tinha pessoas que queriam parar essa fala, porque tem situações que pessoas vão querer te parar. Por que você está orando ainda? Por que você está clamando ainda por essa situação? Por que você está chorando ainda? Você é besta. Você deveria fazer o contrário. Não, você não vai fazer o contrário. Você vai fazer como esse cego. Você vai continuar buscando a presença de Deus e falando: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Ele vai ter compaixão de você. Ele sabia quem era aquele cego, porque ele era o filho de Deus e ele era uma pessoa que estava falando de uma pessoa com entendimento. Filho de Davi, da raiz de Davi. Amém? E o Senhor, Ele sabe da tua busca. O Senhor, Ele sabe que você foi gerado lá no ventre da tua mãe, que você é eleito, foi chamado, né? Porque lá em Jeremias 1:8 fala que antes que saísse da madre da tua mãe, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por herança. Então você tem uma identidade. Você é filho de Deus. Você é eleito de Deus. Então, a melhor condição que você chegar diante dele é você abrir o teu coração e se render. Sabe? Se render automaticamente, sabe? Diminuir. Nós precisamos todos os dias diminuir para que o Senhor cresça. Para que ele cresça. Para que ele, sabe? Esvazia esse coração de mágoa. Esvazia esse coração de amargura. E se encha da porção do Espírito Santo de Deus. E você vai viver essa cura em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Valendo agora? Vou ficar virado. Porque eu costumo sempre dizer que a igreja, somos nós, a gente precisa de algumas coisas. E parece que alguns irmãos ainda querem viver na igreja lá do século V. Sim. A igreja, ela evolui. Nós estávamos conversando outro dia aqui, meninos aqui, a igreja é um organismo, exatamente como nós. Toda hora está mudando, e ela não pode, de maneira nenhuma, ser um organismo morto, porque esse organismo morto só vai apodrecer.
organismo chamado igreja, que somos nós, que somos o corpo de Cristo, nada como nós. A gente precisa de comer, a gente precisa de alimento, de beber, a gente precisa de respirar, para a gente ter uma vida em qualidade. E ela precisa de ser nutrida. A palavra precisa de ser nutrida com oração. Da gente conhecer mais pessoas, parte do corpo de Cristo, com as suas características de qualidade. E a igreja, ela quer muito formatar o ser humano. Sim. Essa formatação não é de Deus. Deus nos fez cada um igual com as suas características, né? Então tem muitas pessoas que falam, e tem muitos pregadores que pregam assim: ah, deixa o seu passado para trás. Eu fico assim, meio receoso com esse tipo de fala, porque para a gente ter presente, a gente teve que ter um passado. Sim. Para a gente ter um passado e ter um presente, a gente tem que ter a previsão do. Então, já nessa introdução, queria saber quem era o Elias antes do Elias conhecer Jesus Cristo. Bom, muito importante essa pergunta aí, né? O Elias era foi um adolescente, um servo de Deus, né? É louco. É ao vivo. Já criado no berço cristão, né? Meu pai era um servo de Deus, minha mãe uma serva de Deus. Foi criado no ensinamento da palavra, foi apresentado na igreja e tudo mais, né? E ao longo do tempo, de situações que foram acontecendo, fui conhecendo mais. Como a gente fala, né? O bebê sai do peito, depois ele começa a andar, ele começa a engatinhar. Todas as etapas da vida, né? E aí passou o tempo, era um adolescente, passado um grande tempo, eu estava participando dos jovens da igreja, né? Participando em mó bênção. Passou o tempo voltando um pouco atrás também, teve essa situação do início de tudo que na minha caminhada já inicial, minha mãe sempre apresentou a palavra. E no berço evangélico, com 7 para 8 anos, perdi meu pai, né? Perdi meu pai bem cedo. Sou o mais velho da minha casa. E fui obrigado a cuidar do meu irmão recém-nascido e da minha irmã que engatinhava. Naquela época, uma época bem complicada, a época que o pessoal fazia aqueles velórios em casa, né? Lá na residência. E foi muito complicado porque perdi meu pai e ficou aquela marca como o pastor falou aqui. Aquela marca que eu lembro até hoje, né? E minha mãe às vezes saía pra igreja, às vezes eu não queria ir, eu ficava em casa e ela falava assim, tá bom, eu vou lá. E aí quando passava algumas horas que ela tinha saído, me dava aquela agonia, porque eu lembrava do caixão que tava na cozinha ali, E eu saía correndo, ligava o rádio bem antes, assim, né? Num louvor bem no último, assim, pegava as cobertas e ficava lá. Porque eu tinha pressa que meu pai tava ali, né? Uma imagem bem assim. Então, só que eu fui ensinado a ser um homem já bem maduro, já com 7 para 8 anos, já ser, sabe, homem mesmo, né? Tanto na vida, na labuta, no dia a dia. Meu pai era alagoano, né? Já começa por aí. Então, e assim, eu agradeço muito tudo isso que aconteceu. Desse ensinamento que meu pai me trouxe e tudo mais. Mas é como a gente fala das buscas. A palavra fala, buscar-me-eis e me achareis. Tem pessoas buscando várias coisas. E nessa caminhada há buscas, né? Pode ser que tenha buscas boas, como pode ser que tenha buscas ruins. A minha mãe me ensinou uma busca, e meu pai, excelente. Palavra de Deus. A palavra ela transforma. Só que ao caminhar, né? O adolescente ele vai tendo a tendência de querer ser o dono de si mesmo, né? Ele já não quer ouvir mais a mãe falar, e ele quer... E teve aquela era que tinha as igrejas, um tempo atrás. Era um tempo meio complicado, né? Tinha muita religiosidade. Isso aí mesmo. Ainda tem. Né? E aí, eu comecei a sofrer umas situações. Eu lembro que eu gostava muito de pedalar. E aí, às vezes, eu tinha uma turma de amigos que nós pedalávamos e nós ficávamos... às vezes, nós parávamos nas praças de Itapevi, no centro, ali na Praça de 18 de Fevereiro.
E tinha uns amigos nossos assim, tinha um amigo que ele era bem. Ele parecia o Sagat. O nosso amigo ali conhece ele. E aí, eu lembro que uma vez uma pessoa falou pra minha mãe assim: olha, cuidado que o seu filho estava na praça e estava com as mal companhia, com maus companhias, né? E aquilo começou a me deixar muito chateado. Eu falei, poxa, minha mãe, você tava fazendo o quê? Mas você tava. Eu falei, não tava fazendo nada, tava andando de bicicleta, né? E aquilo foi me marcando, sabe? E com essas questões de acusação, sabe assim? E aí tava aquela era da igreja Renascer. Aí o pessoal falou assim, tem a igreja Renascer lá não sei na onde. E minha mãe não queria nem a pau, porque pra ela. É, é. E aí ela começou. Eu lembro que pra ela tinha que ser só ali na igreja dela, né? Como até hoje é o pensamento dela, ela é uma bênção, mas ela é assim. É tipo aquela coisa dos pintinhos, né? Tem que ficar perto de mim. Então ela não aceitava nem a pau. Então. E aí eu comecei a visitar outras igrejas. E aí fui visitar a igreja Renascer. Igreja de Porta Larga. Aí que era a igreja de Porta Larga, né? O pessoal falava. Mas- E foi uma bênção, sabe assim, pra mim. Passado o tempo, eu estava lá. Foi uma revolução pra ela. Porque ela não. E passou o tempo, depois ela entendeu, né? É melhor o filho estar numa outra igreja e fala do nome do Senhor do que estar no mundo, né? Então, assim, e foi essa caminhada. E aí foi partindo, né? Foi essa caminhada de bênção, conheci a igreja. Eu tocava nessa época, pedi tocar na igreja Assembleia, né? Pedi tocar instrumento de sopro, tocava trompete. E aí fui tocar na igreja Renascer, né? Eu ouvia muito a rádio. E aí, na época do Santo Santo, na Igreja do Senhor, essas músicas eu já sabia tudo. Então, quando eu fui pra Renascer, eu já sabia todas essas músicas, as metaleiras, os metais. E aí eu comecei a tocar lá e tudo mais, mó bênção. Só que ainda, dentro de mim, né, em especial, faltava uma busca correta. Uma busca certa, né? Porque às vezes o músico, ele quer só tocar. Isso. Essa maneira. Ele quer só tocar, só. Mas ele não quer orar, ele não quer, Ler né, a palavra. ler a palavra, né? E ele só quer se apresentar. E eu era essa pessoa. Então, nessa época, passou o tempo, eu comecei a fazia casamentos, né? Tocava em outras bandas gospel, tudo mais. E aí, por intermédio da Igreja Renascer, passou o tempo, eu tava tocando lá na sede, na Lindes Vasconcelos, né? E aí comecei a tocar lá, e foi uma bênção. Só que ainda eu continuava com aquela mente fechada. Só tocar. Mas se perguntar qual foi a palavra, não sabia a palavra. Que grave, né? E aí foi indo, né? Parece a letra daquela música. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E automaticamente você acha que tá tudo normal. É tudo como é que é? Superficial, né? E aí, fui fazendo. Passado algum tempo, recebi um convite, estava tocando também fazendo um trampo numa banda de baile. Olha só, né? Porque não é o trampo de música, não é pecado você tocar em umas bandas. Não? Não. Não? Desde que você tenha. Polêmica. Você. Polêmica. Você tem que ter. Você tem que ver se você tem realmente posição e postura para você continuar na palavra. E muitas pessoas confundem isso, né? Então, se você não consegue, é melhor que não. Não vá. Aí que tá o detalhe, né? Experiência própria. Eu não consegui. Até o momento, eu consegui. Depois, né? E aí, assim, o que aconteceu que, assim, passado o tempo, eu joguei tudo fora. Porque eu tava tocando só no mundo. E a igreja tava de lado, né? Com tantas oportunidades, com tantas pessoas que passaram próximo de mim, assim, que uma bênção na nossa vida, até a primeira formação do Renascer Plays lá, o Maurílio Santos, né? Só nata. Pastor Eliana, Só nata. e as outras pessoas tudo mais que tinha ali, né? Tem até uns músicos, João Neto, guitarra, amigos lá, né? E sempre apresentando uma coisa boa tudo mais. Só que assim, eu tava com a mente tão alterizada que eu continuei tocando no mundão. E quando pensou que não, né? O Elias estava tomando uma cerveja.
O Elias, quando pensou que não, estava fumando um baseado. Uma marihuana. Então, Totonha. é. Peraí, segura um pouquinho aí na música que eu quero pegar uma volta na música. Tá no meio de música e Sim, eu sim. gosto dessas ideias de música. Eu gosto da hora. Pegar assim. Então, você nasceu numa família cristã. Cristã. Meu Deus. Tá querendo. Fica quieto aí. É que eu tô no TikTok também, tá? Tô transmitindo no TikTok, então. Meu Deus! É cristã. Sim. Quando você se converteu? Quando eu me converti, Porque as pessoas acreditam assim. Pessoas que eu não nasci. Eu não nasci em berço cristão, né? Alguns aqui nasceram, o Marcos, o Wagner, pastores e tal, nasceram cristão. Eu não nasci lá cristão. Não vou contar a minha história agora. Eu fui conhecer Jesus também em 1995 na Renascer em Cristo. E eu sempre vejo pessoas dizer assim, eu já estou na bênção, porque eu nasci no lar cristão. Você tipo, me desse aí. Quando que você se converteu? Se você se converteu nesse berço cristão, ou se depois de toda essa tua trajetória você realmente teve um encontro com Cristo, ou você não se converteu? não, eu entendo assim. Eu me converti, hoje eu sou convertido. Porque a partir do momento que eu não sabia, eu não entendia. Não é que eu não entendia, é que eu fui uma pessoa rebelde, né? E achava que tava na. Mas assim, eu entendo hoje que a verdadeira conversão que eu vivo hoje é essa conversão que eu entendo o que que é a palavra, entender, se inteirar do que você ter uma vida de oração, né? A busca, né, incessante, todos os dias. Eu não tenho que depender, porque a salvação, ela é individual, né? Que nem o senhor falou. Ah, meu pai é evangélico, então tô na bênção. Não, você não tá na bênção. Você tá tendo a misericórdia de Deus, né? Porque seu pai, ele ora por você. Porque os nossos pais, né? Nós oramos pelos nossos filhos. A gente fala, Senhor, tem misericórdia. Às vezes o filho tá numa situação complicada, terrível. E o nosso sentimento sempre vai ser de paz e de amor. Fala, Senhor, tem misericórdia. Resgata, né? Mas eu preciso fazer a minha parte, né? A minha mãe sempre orou pela minha vida. Hoje eu tô no altar de Deus. Hoje eu tô vivendo as bênçãos do Senhor. Porque eu sei que ela orava sempre. E a oração, ela continua. E a oração, ela pode muito ter seus efeitos. Mas, hoje eu entendo o que é conversão. Hoje eu me converti. Na época, pra mim, sei lá. Pra mim não era conversão. Da forma como eu levava, entendeu? Porque se fosse conversão, eu não ia tratar dessa forma. Eu ia tratar de uma forma diferente como eu trato hoje. Né? Que até me dói quando eu vejo as atitudes assim no altar. Eu falo, tá errado. Tá errado. Agora Né? voltemos ali à música. É, no começo da minha caminhada também, então eu sempre fui, desde pequeno, eu cresci no ambiente de música, e aí eu cheguei na igreja, e aí eu escutei bastante coisa, né? E a gente tem batido muito aqui na tecla, pode crer, fala de música, acerca de música do mundo, música da igreja. Então todo o meu conhecimento musical é teoricamente mundano. E quando eu cheguei na igreja, aí é, era aquela pregação e fala que eu tinha que largar as coisas do mundo. Então essas coisas me chocavam um pouco. Eu falei assim, cara, mas eu não tô no mundo aqui. Coisas. E a qualidade de música era muito ruim das igrejas que eu conhecia. E a Renascer foi um diferencial. E eu acredito que Deus usou a vida do apóstolo e da bispa Sônia de trazer essa diversidade de ritmos, porque era tudo aquilo que eu já conhecia lá fora, né? Sim. Samba, reggae, rock, e o rock era do diabo.
né? Rock era do diabo, bateria era do diabo. Cara, o diabo faz essas coisas tão da hora, né? E pra Deus essa porcaria. Vai entender, né? É, né? Você não podia dançar porque você tava na carne. Pô, e eu dançava nos bailinhos, tá? Danço até hoje e tal. E essas coisas eu não conseguia entender. E aí eu tava no meio do ambiente dos salvos convertidos, dos É. convertidos, né? Dos caras que era do berço. Aí eu via determinados comportamentos, eu ficava muito em choque. E eu comecei a cantar dentro da igreja. Eu fui procurar professores de canto e falei assim, não, você tem que procurar professor que é cristão. Pode procurar professor do mundo. Eu nunca achava professor. Quando eu achava professor, os caras metiam a faca na costa no. Mas qual que é o diferencial de ser crente? Porque o não crente abriu as portas e eu fui trabalhar como backing vocal durante um tempo do Pepeu Gomes, esposo da Baby Consuelo. E aí eu fui disciplinado no banco. Meu Deus. Porque eu estava trabalhando com 3 filhos pequenos, né? Minha esposa está aqui de testemunho, 3 filhos pequenos, eu tinha que levar o alimento em casa. Mas o meu comportamento, enquanto que era novo convertido, o meu comportamento denunciava ali para eles. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, qual que é o diferencial de você estar convertido num ambiente de trabalho, e a gente que é músico, a gente é muito penalizado na igreja por conta da gente estar tocando, né, no mundo, sim. né, para as pessoas entenderem. É um trabalho como outro qualquer. Então, se eu trabalho na música, eu canto numa banda de forró, eu particularmente não gosto desse tipo de forró que estão fazendo aqui agora, mas se me contratarem para trabalhar para fazer backing vocal para Simária, por exemplo, que eu não gosto do estilo, eu vou trabalhar normalmente. Vou pagar minhas contas. Sim. E vou dar testemunho como cristão. Sim, porque é convertido. Porque é convertido. E numa época eu tava numa banda, e aí um filho de pastor, que era meu baixista, aí eu falei, cara, qual que é o propósito de eu ficar fazendo música dentro da igreja para crente? E da onde o Senhor me resgatou, eu preciso de resgatar as pessoas que estão lá. Sim. Porque eu tenho uma comunicabilidade com aquele tipo de aquela galera, eu tenho um acesso. Então, eu ficar cantando para crente, ficar pregando para crente, qual que é a lógica do meu chamado? Eu tenho certeza que não foi para isso que o Senhor me chamou, me tirou da onde Ele me tirou, que foi Ele que me tirou. Então, cara, vamos montar uma banda e a gente vai tocar nos botecos, a gente vai tocar nas biqueiras, a gente vai nas favelas, a gente vai nos lugares. E aí vem um pouco daquela fala que você disse aqui, se você não estiver preparado, não vá. Aí ele fala assim, cara, mas eu nunca entrei num boteco. Eu falei, então, agora é a tua oportunidade de você entrar no boteco. Ah, mas eu nunca bebi. Eu falei assim, então, eu era de lá e nunca bebi, nunca fumei, nunca me fiquei. Trafiquei. Plantei. Mas nunca usei. Tal, mas é uma habilitação que a gente tem pra ir lá, pra falar do amor de Deus. Aí ele falou assim, você é um cara muito pra frente, tem que conversar com o meu pastor. Eu falei, beleza, eu troco ideia com ele e explico pra ele qual que é. Aí o pastor dele não liberou, ele acabou não indo, não foi. Aí a nossa banda acabou recebendo um outro baixista. Aí depois de um certo tempo ele deu uma desviada. Desviadaça. E foi tocar, foi contratado aqui para a prefeitura da cidade para fazer uns eventos aqui para a prefeitura da cidade. Aí depois de muito tempo, encontrei com ele, ele falou assim, então, né, tô tocando lá com os caras, tô ganhando aí um salário de 10 mil reais para tocar no hotel. Falei, oxe, que da hora, né? Bom, hein? Bom, né? Apesar que ele toca pra caramba, toca muito bem. Pô, valeu, né? Mas então, os caras colocam a mesa lá de cerveja, lá de bebida, eu não bebo. Falei, da hora, mano. Mas você tá pregando o evangelho, você tá falando pros caras de Jesus, que Jesus é bom e tal. Isso é fundamental. Não é só você não beber, né? É ter firmeza naquilo que você crê. Aí depois passou um determinado tempo, ele tinha caído. Tava bebendo, ou uma outra mulher, chegou a esposa dele, aí tá fugido agora. Tá lá de Minas Gerais, tá fugido.
Os caras estão querendo matar ele. Então, qual que é a nossa argumentação para dizer para esses músicos que você caiu? Sim. Caiu. Qual que é a argumentação que a gente tem que falar para esses músicos? De verdade, ele tem que ter um encontro com Cristo? Tem que ter um encontro com Cristo. Tem que, se você realmente não viveu essa conversão, porque Satanás, ele não brinca, né? Não. Todos os dias ele bate na nossa porta. E eu tive uma experiência com uma pessoa uma vez, esse projeto do Expresso. E eu falei pra pessoa, né? Eu lembro que uma pessoa se manifestou na rua e essa pessoa falou assim: não é demônio não, pastor, não é demônio não. Eu falei: é demônio sim. Aí ele ficou questionando e aquela multidão que estava com a gente, fazendo aquele propósito ali, entregando as marmitex, saíram andando mais à frente. Uma presbítera que começou a orar lá na frente, que ela entendeu tudo, né, que estava acontecendo. A discórdia, né? E ele não teve visão pra ver que era demônio, né? E ele era um levita. E aí eu peguei e falei pra ele: então, fulano, você sabia que se você não orar, o demônio pode te pegar? Ele falou: não, pastor, mas eu sou levita, eu tô no altar. Eu não. Tá entendendo? Então, assim, a gente não pode subestimar, né? A gente tem que entender que se eu não buscar, né, que a palavra fala: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o coração, eu preciso estar de coração aberto. Eu preciso buscar todos os dias, porque todos os dias, né, como a música do Thales fala, né, ele bate na porta. As situações se levantam. E eu preciso estar preparado. Se eu não estou aliançado ali na palavra, como que você vai ter força para combater o dia mal, né? A palavra fala em Efésios 6:10: revestir toda a armadura de Deus, para que possais, né, resistir ao diabo. Então, eu preciso me revestir todos os dias dessa armadura. Eu preciso estar totalmente, né, com a minha convicção. Eu preciso ter uma convicção. Eu não posso estar em cima do muro. Eu acho que daquele dia lá eu levantei a mão, mas eu acho que eu faço um sonzinho. Mas eu acho que eu tô com os irmãos ali da igreja. Meu, se você for dessa forma, você vai pro mundo. Você vai ficar no mundo. Agora, se você sai revestido, se você tá com uma busca, se você tem consciência, né? Como o pastor falou aqui, se você tá indo com um propósito também importante, que é um meio de comunicação, né? Você tá no meio de um povo, no meio das bandas, você conhece tantas pessoas, né? É telefone que você troca, é pessoas que você conhece. Eu lembro que eu conhecia tantas pessoas que eu passava por vários camarim, né? E você troca telefone e tudo mais. E nessa troca você fala: olha, Jesus te ama. Essa noitada que você tá vivendo aí, essa caminhada aí, não é legal pra você. Porque eu vi amigos meus, como a gente sabe, no meio do musical, cheirando a cocaína, né? Porque o cara precisa ficar elétrico às vezes, porque ele já vem de outras madrugadas que ele tava tocando, né? Então ele precisa: eu tenho que usar um negocinho aqui, senão eu vou dormir, senão eu vou ficar acordado. Senão eu não vou ficar acordado. Então, você precisa estar revestido de toda a armadura para você conseguir estar num ambiente desse. E com certeza, se você tiver revestido, você vai ser luz naquele lugar. Você vai ser a diferença. Agora, se você não tem essa conversão e não viveu essa conversão e você só toca, né? Sei lá, na tua igreja, logo direto pra essa pessoa, né? Se ele só toca, se ele só acha que não, esse solo meu aqui de guitarra tá da hora. Quando eu abro, só quando isso. eu faço os melismas, quando eu faço os adornos. Só isso, né? Quando eu pego o microfone que eu faço aqueles adornos. Nossa. Aquele melisma, faço aquela coisa toda. Todo mundo olha pra mim, todo mundo. E Jesus, como é que é? Ele olha, né? Tem essência, será? Será que tá curando os corações? Será que tá sendo uma adoração assim pura, né? Verdadeira, né? Tem muitas pessoas que estão morrendo. Tem pessoas aí fora que estão precisando de nós. Sim. Né? Sim. Então, você tem que usar isso pra evangelizar, você tem que usar isso pra trazer essas pessoas pra dentro da casa do Senhor. Tem músicos que estão perdidos lá na Cracolândia lá. Um monte. Tem um monte. Tem pastores lá na Cracolândia. Um monte. Né? Então, assim, chegou um ponto que é uma calamidade. E assim, aqui a palavra fala pra nós: e aí, vocês vão fazer o quê? Né? Vocês vão ficar olhando, vocês vão... Então, a música, a comunicação é uma coisa, assim, espetacular, muito importante, de muito valor, ainda mais palavra de Deus. Imagine você parar na favela, você faz um pagodão, você faz um som na favela.
Na porta da biqueira, né? Deus já falou. Já E fizemos. aí? No boteco. Então, Era biqueira. Então, é uma forma de você estar levando a palavra, sabe? Então, você que critica, que Deus tenha de misericórdia de você. Exato. Que Deus tenha de misericórdia de você, Exato. sabe? Porque dar glória a Deus dentro da igreja e subir no palco ou no altar e falar aleluia é muito fácil. É muito fácil. Agora você ir pra praça, você evangelizar, é uma bênção, é um algo, olha, é algo satisfatório. Por tudo que aconteceu na minha vida, né? E aonde eu fui parar, né? Um drogado. E que maquiava a mãe, né? Que teve uma vez que eu lembro que eu esqueci um pino de cocaína em cima da mesa. E minha mãe chegou e eu tive que fazer. Aí você inventa um monte de mentira, né? É um monte de situações que você inventa. Então, assim, a gente sabe o que é isso e qual que é o plano de Satanás. Gente, a gente tem que evangelizar. A gente tem que falar do nome do Senhor, sabe? A gente tem que levar essa palavra. A gente tem que fazer mesmo esse louvor na rua, sabe? Sim. Eu peço sempre a Deus me dar sabedoria e para Ele me usar o dia que eu entrar no presídio, o dia que eu entrar dentro do trem. Esse é um dos desafios meus que eu fico colocando. Eu conversei até com um amigo uns tempo atrás, presbítero lá de Jandira lá. E eu falei, ó, um dos desafios meu é entrar no trem e começar a falar do amor de Deus. Mas você sabe que você não pode mais pregar e cantar no trem. Tem esse lei, detalhe, né? É uma lei. Tem essa lei. Então, assim, a gente tem que dar um jeitinho ali, um jeitinho aqui, né? E levar o som, né? O som, ele modifica e ele transforma. Em todas as vezes que eu estava angustiado, drogado, Deus colocou sempre um louvor no meu coração, né? E louvores antigos, assim, que Deus não colocava, mas era a palavra, era só um pedacinho daquele louvor, eu ia entender a letra. Aí eu falava assim, nossa, então tem a ver com isso que eu tô querendo fazer agora, né? Uma vez eu lembro que eu tava numa situação tão assim complicada e Deus colocou aquele louvor. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre. Eu falei, nossa, eu sou um milagre. Olha como que o louvor traz consciência. Você tá louvando, você acha que não tá tocando os corações. Tem pessoas que tá passando, que tá recebendo aquele louvor. Porque o louvor, ele é a palavra de Deus. Sabe? E eu entendo muito isso no profundo, porque a palavra fala que quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam o quê? Louvando ao Senhor dentro da prisão. E eles poderiam ter um monte de questionamento, porque eles já tinham feito a obra de Deus, né? Eles poderiam falar, poxa, por que nós estamos aqui? Eles podiam ficar nesse reclama, né? Ah, por que eu tô aqui? Olha, você lembra aquela vez lá que a gente foi lá e orou e aquele homem foi curado? Você lembra que a gente evangelizou? Poxa, Paulo, e aí? Não, eles começaram a louvar ao Senhor. E foi uma adoração tão profunda que tocou o coração de Deus e aquelas cadeias foram quebradas, né? Houve salvação naquele lugar. O carcereiro se salvou, né? E todo aquele povo, sabe? De uma história triste que tinha, virou uma história linda, né? Uma história de amor e uma história de resgate. Então, o Senhor, ele simplesmente veio para essa terra para trazer esse resgate para a humanidade. E a gente precisa o quê? Usar uma estratégia no louvor, com sons, com a palavra, e ir até essas pessoas, ir de encontro a essas pessoas. Muitas pessoas não têm força para entrar na igreja, sabe? Porque Satanás é sujo. Ele prende mesmo as pessoas. Então, o louvor vai atrás deles, né? A igreja vai atrás. As pessoas não entendem o louvor dessa forma, né? E pessoas que são convertidas mesmo, né? É que ele falou, o louvor é para qualquer coisa, menos para tudo isso que o senhor tá falando aí. O entendimento da grande maioria das pessoas. Sim. Né? Pessoas que as que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem Jesus, enfim, a gente até entende, mas a maioria que faz isso são pessoas que conhecem, até pessoas que estão no meio cantando. Os religiosos. Então, né? Falam dessa forma, o louvor vai ficar aí, com essa palavra que eu já ouvi falar, vai ficar enchendo linguiça até o pregador chegar. Então, o pregador parece que chegou Deus. Não, a gente é humano como o outro qualquer. Obviamente,
que ele tá numa condição de pastor, de ou não também, mas ele tem um chamado. Beleza, a gente respeita isso. Mas ele não é mais que Deus e ele não é mais que o louvor. Pra mim, o louvor, eu aprendi dessa forma. E hoje eu vejo dessa forma, com o meu entendimento. O louvor, ele é de igual com a palavra. Louvor é palavra. A mesma intensidade. A mesma intensidade que a palavra tem, o louvor tem também. Ele não é menos, a palavra não é menos. Quem dança, quem canta, para mim é tudo ali. É tudo uma complementação um do outro, né? Tanto que essa semana, semana passada eu fui na minha irmã e ela tava falando pra mim que eu mandei um ensaio da gente aqui do que a Glória fez comigo. Nós tava ensaiando e tal. Eu achei que ficou legal, mandei pra ela. Ela falou, Carla, quando eu abri que eu escutei, eu chorei, eu não sabia porque que eu tava chorando. E minha irmã, ela vai na Renascer, minha irmã é da Renascer. E ela falou, não sabia que eu tava chorando. E ela falou assim, toda vez que eu tô querendo murchar, eu tô triste, nem falei pra ele, tô triste, eu tô com alguma situação que vai deixar ela prostrada, ela falou, eu abro lá, eu escuto esse louvor de vocês cantando. Ela falou assim, vocês estão cantando, tá legal, mas não é porque você e o meu cunhado estão cantando. Ela falou, eu não sei o que é. Mas toda vez que eu tô prostrando, que eu tô triste, que eu tô com alguma situação assim ruim, eu escuto esse louvor. Essa gravação que você me mandou, ela falou assim, na mesma hora Deus fala comigo, já parece que se dissipa tudo, eu já fico de boa. É aquilo que o senhor tá falando. O louvor vai quebrando a cadeia, vai tirando. Sim. Não, eu tô aqui, tô aqui contigo, vai que eu sou contigo. Sim. E ela falando isso pra mim, eu fiquei assim, né? E aí a gente costuma falar, nossa, mas não ficou nem tão bom, não tá bom isso aí não. Então, pra nós, humanamente, não tá bom, mas Deus tá trabalhando fisicamente, humanamente, no meio do ruim. Porque não tava bom. Não tava bom. Ele vê o nosso coração, né? Porque se você olhar a gravação, sentimento, né? Às vezes você não tem uma qualidade de voz, sim, né? Mas só que assim, você tá tão na essência e você tá tão assim nessa busca em oração, labareda de fogo, né? Que você vai abrir a tua boca e você vai haver cura. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Então, eu fiquei assim, eu falei, Jesus, obrigado, porque é o Senhor, né? Sim. A gente precisa, assim, é muito bom sim, a gente precisa estudar. Precisa. Sou muito... adepto de que a gente tem que estudar. Sim. Sou adepto que a gente tem que estudar. Sim. Porque quando eu cheguei... Exato. Quando eu cheguei, eu escutava muito isso. Escutava muito isso assim, Deus ele não está preocupado com a técnica, o que importa é a unção. Mas Deus ele é criador de todas as coisas, inclusive ele diz lá em Provérbios que ele é a sabedoria. Sim. Então a gente precisa de buscar. Precisa de buscar. A gente precisa de técnica, sim. A gente não pode ser... as coisas têm que andar no equilíbrio. Tem que andar no equilíbrio. A gente tem que ter unção, a gente tem que ter a técnica e o conhecimento para fazer tal. E o que o senhor falou aí foi uma coisa importante. Algumas perguntas atrás lá, sobre o servo de Deus, o cara que ouve de repente um som secular, e tem gente que fala assim, que é pecado, que eu já ouvi no passado também isso também, né? Também. E eu gostava muito de ouvir jazz, blues, até por causa... Ouça boa. Ouça ainda. Confesso. O funk, né? Não é esse funk aí, não. Dos anos 70. O funk. Ouço ainda. Soul, né? Ainda. Soul. Por quê? Porque isso não é pecado. Isso é uma referência que você tem para você trazer uma qualidade melhor pro seu instrumento, uma qualidade melhor pra sua voz. Você vai se... eu conheço até uns amigos que eu lembro da época, assim, passado, que eles se espelhavam em alguns músicos, né? Alguns vocalistas. O cara que canta, às vezes ele fala, eu gosto de tal cara que canta, eu acho muito louco. Ed Mota, sei lá, eu gosto pra caramba da voz do Ed Mota e eu me espelho nele, eu estudo ele. Eu escuto pra caramba Ed Mota. Eu acho ele uma bênção, né? Você vê que ele fez até um som lá com... Eli Soares. Com Eli Soares e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso aí é conhecimento. A gente precisa separar as coisas. Tem pessoas que não sabem separar, né? Então, lógico, tem umas músicas aí que só o sangue de Cristo, não tem condições. Até evangélica mesmo. As músicas só Jesus na causa. Então, não tem. Mas assim, a gente precisa ouvir, sim. Eu gosto muito de umas bandas gringas que apresenta pra gente conhecimento. Entendeu? Então, assim, até tem um rapaz na igreja um rapazinho novo lá que ele tá com sax. Eu tava conversando com ele, eu falei pra ele, ouve umas coisas. Porque eu lembro quando eu cheguei lá na sede, lá na Lins Vasconcelos mesmo, tinha várias pessoas, Menduca, pessoal do Silveira lá, aquele pessoal assim, eu lembro que terminava o culto,
E lá na frente da igreja ficava uma rodinha dos músicos. E aí eles ficavam conversando só coisa de música. Ele falou, ó, tô ouvindo isso aqui. O outro falava, ó, tô ouvindo tal coisa. Aí eu ficava ali perdido, né? E eu ficava só ali tentando pegar um... E aí eu perguntava pra eles, falei, passa um... Na época do MD, eu falava assim, passa umas coisas pra mim aí, uns sons aí pra mim. E aí eu lembro que uma vez o Menduca passou até uns sons pra mim lá. É tudo som, tipo, secular, que ele falou, vai te ajudar pra você ter, obviamente, pra você improvisar, pra você, né? Ou então houve um trompetista, que nem eu ouvia muito, né? Trompetista e tudo mais. Por quê? Porque é uma referência. Então isso não é pecado. Isso não é pecado. Agora eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Isso eu preciso todos os dias, né? Pra mim não me perder. E quando que o senhor teve o seu chamamento pastoral? Bom, essa parte do chamamento pastoral aí, é como eu falo, né? Em meio a essa caminhada toda, e no momento que eu tive desobediência, passou o tempo, eu não estava mais na igreja. Eu estava parado. Passou o tempo, eu estava como? Não estava tocando mais. O meu foco de tudo era as drogas. Olha que terrível. E passou o tempo, eu estava em casa, só ficava em casa e não queria sair de casa. Eu só saía de casa para ir na biqueira. Eu voltava de casa pra biqueira porque sempre morei em chácara. Eu tinha espaço. Minha mãe não sabia o que estava acontecendo. Mas eu pegava a droga, eu ia pro fundo da chácara, ficava lá. E nessa hora que eu lembro que eu usava as drogas lá, Satanás é tão sujo. Eu lembrava de tudo. Parece que ele falava, tá vendo? Você tocou lá na Lins Vasconcelos. Tá vendo? Você foi tal coisa. Você tocou tal época em tal lugar. Você teve tal coisa. Quer dizer assim, você agora não tem nada. Sabe? Mas como que ele é sujo, né? E eu ficava às vezes pensando, e aquela guerra, e aquela guerra. E glória a Deus que assim, eu não me conformei com aquilo, não foi fácil. Foi um tempo muito grande, sabe? Eu perdi. E, e aí quando eu voltei, quando Deus me chamou e começou a fazer obras de milagres, eu tava já num patamar que eu tava vendo demônios, perturbado, vendo assolações dentro de casa, ouvia passos dentro de casa e eu ficava, aí que eu ficava mais assustado, que eu falava assim, eu lembrei do ditado que você falou, a minha mãe, eu falo assim, minha mãe é uma mulher de oração, dentro da casa da minha mãe eu tô ouvindo isso, tô ouvindo essa caminhada aqui dentro. E chegava ao ponto que na época nós tinha beliche, chegava na beliche e balançava assim, chacoalhava mesmo. Eu falava assim, não é possível. Era terrível, dentro da casa da minha mãe. Então, não subestime, não brinque, né? E aí, eu lembro que, pra encurtar, né, eu lembro que nos últimos dias, eu lembro que eu fiquei uma madrugada usando droga. E aí eu peguei e falei assim, se Deus for Deus, Ele vai me enviar alguém aqui na minha porta, ou na porta da minha mãe hoje, pra falar comigo, se ele realmente tá ouvindo essa situação. Não falando que antes disso, quantas vezes que eu tava no portão de casa, fazendo aquela retrospectiva, sabe, total, pesada. Caramba, onde eu tava acontecendo, meu? Não acredito. Olha a minha vida como é que tá. Eu sou o mais velho, né? Eu não me conformava dentro de mim. E tava passando pessoas à rua. Eu lembro que uma vez tava passando um irmão assim, né? Ele voltou lá assim. Falou, ó, Deus tem uma obra na sua vida. E você vai pregar e você não sei o que lá. E tudo que eu tava falando, ele falou pra mim. Pronto, tomei uma porrada na cara, né? Aí eu subi a escadinha assim. Meio estordoado. Meio torto, meio penso? Meio torto. Meio locateado. E aí foi várias vezes situações. Na rua encontrava pessoas, às vezes falavam assim, Deus tem uma obra na sua vida. E aí, passado essa questão aí, desse último dia que me aconteceu isso, essa questão aí, eu falei isso com Deus. E eu pensei até em, falei assim, é até meio pesado. E hoje eu falo assim, eu falo, nossa, eu tenho até temor pra falar. Mas na época eu falo, nossa, como que quando você tá na loucura, você tá disposto a fazer aquilo que jaz o maligno, né? E eu peguei e pensei assim, se não for nada disso daí, eu vou pegar uma corda, eu vou lá no fundo do meu quintal e vou me matar. Olha só, né? Hoje eu fico até achando sem propriedade falar um negócio desse, é meio, né? Você fala, meu, mas você vê que negócio louco, né? Mas na época era um negócio pesado e real, né? Eu fico pensando comigo, nossa, que negócio louco, né? E aí eu fiquei, aí quando amanheceu o dia,
Eu já não tava dormindo, tava disfarçando, né? Com as drogas na cabeça. Levantei e saí no quintal de casa, assim. De repente eu escuto aquelas palmas. E eu tinha até meio esquecido por um momento que eu tinha falado com Deus. A gente esquece às vezes, né? Sim, opa. E aí eu saí assim lá na frente, assim, pra verificar quem tava batendo palma. Era simplesmente, acho que tinha umas 7 irmãs do circo de oração. Eita Deus, hein? Aí não tem ponto de correr, meu filho. E aí, será que Deus ouve a nossa oração? Será que Deus ouve a nossa fala? Se ouve. Ouve e registra. É. E aí eu saí correndo, fui chamar minha mãe. E minha mãe veio. Até o momento, a minha mãe não sabia de umas situações que eu queria falar pra ela, mas eu não conseguia falar. E tinha vergonha e também... Assim, hoje eu entendo, né? Hoje eu sou líder aqui em Itapevi do GALF, né? Grupo de apoio a usuários e famílias. E minha mãe hoje eu entendo, minha mãe ela era o quê? Uma codependente. Porque o familiar ele se torna um codependente daquela situação. Sim. Então, o codependente, às vezes ele fica revoltado, às vezes ele chega um ponto que ele não quer falar mais nada, ele já não tem mais paciência. O codependente fala, uns aceitam, o codependente às vezes ele faz o quê? Ele, quer saber, pro meu filho ficar tranquilo, eu vou dar 10 reais aqui, vai lá na biqueira, vai, tá bom, vai, tchau. E tá tudo errado, né? Mas simplesmente é uma fonte de escape que ele tenta procurar ali, não sabe o que fazer, o dependente químico, e aí ele faz isso. Só que no caso da minha mãe, ela nem sabia disso, que ela tava passando por isso. Mas ela já tava assim, sabe? Eu acho que ela olhava às vezes pra mim, ela falava assim, menino tá ficando doido. Que eu falava, mãe, eu vi uma pisada ali, eu vi um vulto, eu falava às vezes pra ela. Ela falava, não tô vendo nada aqui, menino. Então era terrível o negócio. E tinha coisas que eu não conseguia falar pra ela. E aí no dia que as irmãs subiram, as irmãs começaram a orar. E aí começou a orar. E foi um poder de Deus na casa da minha mãe. E eu peguei, levantei, aí eu tive força pra falar. E a minha mãe regalou o olho, eu falei, irmãs, o que tá acontecendo aqui é isso. Eu tô passando por isso, eu não tenho coragem pra falar pra minha mãe. Às vezes eu falo umas coisas que ela fica assustada, né? Mas eu tô tô com um vício pesado de droga. Eu não tô conseguindo ter forças. E essa madrugada, as senhoras estão aqui porque eu falei com Deus. E elas começaram a chorar e falar em novas línguas. E foi um mover. Foi Atos 2, né? E aí minha mãe, foi muito engraçado que minha mãe ainda ela questionou, né? Mas eu ajudo ele, mas eu... Falei, coitada, ela é uma bênção, tadinha. Mas assim, ela não sabia tudo, né? E Deus faz nova as coisas, né? Ele ouve, porque assim, ele trouxe aquele povo lá dentro de casa, né? E houve, assim, uma transformação, sabe, um clamor. E a partir daquele dia, foi fácil? Não foi fácil, mas eu comecei trilhando, eu comecei a falar, vou na igreja, quer saber? Eu vou na igreja. A vontade de usar droga vinha ainda, e eu comecei a ir pra casa do Senhor, comecei a frequentar a casa de Deus, e fui participando. Teve vezes, como eu falo sempre no Expresso, até na rua, na comunidade eu falo, né? Pra fortalecer as pessoas que têm vício. Teve vezes que eu entrei na igreja, assisti o culto, e quando eu saí, eu fui andando e encontrei um abençoado. Um abençoado não, um enviado de Satanás. E começou a conversar comigo. Quando pensou que não, eu tava onde? Eu tava na rua da favela. E aí, como pensou que não, por o fato de ser conhecido já, os caras falavam, quantos? Aí eu, 2. É automático, né? E aí a mente já, sabe assim? Mas eu não aceitava aquilo, que é Romanos 12:2. Você precisa não se aceitar nessa situação. Mas o Senhor fala, renovar a mente, né? Não se conformeis com esse mundo. E eu falei, não vou me conformar com isso, e comecei a guerrear. E foi um tempo poderoso de guerra. E quando passou o tempo, Deus me deu uma paz. Sabe, uma paz que eu não sentia nem vontade. Porque ainda quando eu sentia vontade e não usava, eu não me conformava, eu ficava triste. Sabe? E eu falava, Senhor, eu não aceito isso, eu tô no teu altar. Eu não quero sentir vontade de nada dessa desgraça. E chegou um ponto que eu não senti mais nada. E aí quando passou o tempo, fui convidado para entrar na intercessão, grupo de oração. Eita Deus. E foi uma bênção, porque assim, eu tava precisando quebrar com obras de demônios, né? Perturbação, assolação. E eu falei assim, eu preciso entrar nesse lugar mesmo, preciso entrar na intercessão.
E comecei a participar, ia pro monte, ia pra vigília. Tem vigília, eu vou. Eu tenho oração lá, eu vou. E Deus foi trazendo mais, sabe, milagres. Aí eu fui pro CEAR, que hoje é o CEAR, fui participar dos cursos da igreja. Aí já fui ungido a aspirante. Depois de um tempo, fiz os cursos da igreja a diácono, fui ungido a diácono, fui fazendo a obra de Deus e fazendo a obra de Deus. Indo pra rua, indo entregar marmitex, indo fazer a obra de Deus. Uma benção, uma benção, uma benção. E passado o tempo, aí eu fiz participei também, eu falei assim, porque a gente tem que se preparar. O curso não quer dizer que você vai ser ungido, mas você precisa conhecer da palavra, estudar a palavra, né? Pra falar conheçamos e prossigamos em conhecer, né, a palavra. E aí o que acontece? Eu fui conhecendo e aí Deus me deu a graça de ser ungido, passado ao tempo, a presbítero. Eu queria, irmãos? Eu não queria. É dessa maneira. Eu não queria. Só que, sabe o que acontece? Um detalhe importante que Deus faz, né? Que ele não escreve por linhas tortas, né? Não. Ele não escreve. Isso é chaveco. Eu comecei a lembrar, como o senhor falou, a gente precisa lembrar do nosso passado, não é com tristeza. Mas tem coisas que você começa a colocar ali, você fala, tá vendo? Onde eu era, eu não sou mais. Olha, é tipo assim, você tá lá no Pico do Jaraguá, você vai subir, né? Você vai escalar. Você vai escalando, chegar lá em cima, você fala, olha, você olha lá pra baixo, você fala, olha, eu vim lá de baixo. Olha da onde eu vim. Porque tem pessoas que lembram com saudosismo, né? E fica depressivo. Não é legal você fazer isso. Mas hoje eu me lembro com muita alegria. Não tem história, né? Dá uma pausa pra ele tomar água. Você tava falando aí, eu tava lembrando. Porque eu questionei também muito a Deus. Eu sou louco demais. Sou muito louco. Né? Não, ainda tem da loucura. Mano, chegava assim. Deus, o senhor tem certeza? Porque logo que eu cheguei foi assim, foi meteórico. Também é o mesmo processo. Já cheguei logo já chegando na oração. Bem. Já fui logo pro Ministério de Intercessão. Na minha época, não sei se ainda na Renascer tem, porque ela mudou pra caramba. Tinha Ministério de Batalha Espiritual. Isso. Putz, eu já fui logo na Batalha Espiritual. Com todo o meu histórico de capetagem que eu vivi no mundo passado. Falei, rapaz, e aí Deus já começou a usar aquele que tinha um chamado pra minha vida. Por isso que eu pergunto pra você, porque muitas das vezes as pessoas estão dentro do ambiente da igreja. Deus tem um chamado, mas ela fica confusa porque a gente vem de um outro universo, né? Então, acho que quando a gente vai falar alguma coisa como profeta na vida da pessoa, a gente precisa de ser mais claro para a pessoa entender, né? E eu entrei nos conflitos brabo. E você tá louco. Pelos históricos que eu tinha de pastor, pastor é tudo ladrão, né? Não é? Sim. Vamos ser verdadeiro, né? Que pastor é tudo ladrão, pastor é pilantra. Eu falei, eu quero ficar nesse meio, você é louco. Eu tava até conversando, acho que foi na live passada ou outro dia conversando com eles aí. Eu falei assim, enfrentei Deus, eu sou Jacó. Sou Jacó. Deus ele sabe que eu sou. Enfrentei ele e falei assim, eu tenho certeza que o senhor vai me colocar nesse meio aí? Tem certeza? O senhor tem certeza? Porque eu sou tipo Davi, cara. Eu sou bruto, o sistema aqui é bruto. Você vai me colocar, se não tiver funda, é espada, se não tiver espada eu vou meter o pé, porque eu servi lá do outro lado, eu sei como as coisas funcionam lá do lado de lá, e aqui eu não vou permitir que as coisas funcionem dessa forma não, porque aqui eu conheci Deus Todo-Poderoso, peraí, o senhor tem certeza? E aí foi só banco atrás de banco. Banco atrás de banco, porque o negócio falou. Mas Deus... logo do princípio eu falei, mas eu não quero, não vou. Aí Deus falou, usando a vida de pessoas que nem me conheciam na época, eu falei assim, eu tenho um chamado, você é meu, o seu lugar é lá, eu vou te sustentar, eu que vou dar todas as coisas, eu preocupado, né? Cheguei com um filho pequeno, tinha que trabalhar, e Deus falou assim, vou te sustentar. Eu falei, que Deus vai me sustentar o quê? Se Deus me sustenta, se eu não sair para trabalhar, que Deus ele vai fazer? Deus fez um rebuliço na minha vida, que é ele que me sustenta. E é isso.
Porque a convicção de tudo isso aí que eu tive desse meu chamado, e eu entender essa conversão, foi as palavras proféticas, né? As pessoas que não me conheciam no meu passado, quando eu era... Palavra profética. Explica pra gente o que é palavra profética. A palavra profética é aquilo que transforma, né? Que traz a clareza, revela, né? Situações que é onde a gente vai caminhar, para onde a gente vai... ela revela situações que você precisa... que você nem sabe, né? Coisas que estão em oculto. Como a palavra fala, tem nada que esteja oculto que não vai ser revelado. Sim. E a palavra profética, ela revela. Às vezes tem um caminho que você vai seguir, que o Senhor quer, você não sabia. Mas a palavra profética, ela vem, ela simplesmente ela fala com você, né? Eis minha serva, você vai ir para tal lugar, você vai lá pro Japão. E assim, você recebe essa palavra e você fala, meu Deus, não sabia nem, não tinha nem plano, não tinha, né? Não tinha nem direção. Então a palavra profética, ela dá direções, e é direções de vitórias. A palavra profética, ela revela, né? Ela faz a gente sair do do perigo, né, do inimigo. Ela te dá um norte, né? Porque se você não tiver a palavra profética, se você não recebe a palavra profética, você tem ela sobre a tua vida, às vezes você vai estar indo numa direção que não era para você estar indo. Mas porque você recebeu aquela palavra, você sabe que, opa, minha direção é o altar. Preciso estar no altar. Preciso, o Senhor, ele tem obras pra fazer na minha vida. É uma palavra que ela sai direto, né? Tem palavras que é direta, né? Tem a palavra profética que ela sai pra igreja. A palavra revelada ali, tem a palavra que às vezes sai direto. Que o Senhor fala, olha, eu tenho uma obra na tua vida como eu recebi essa palavra. Você vai pegar a minha palavra. Eu dei uma risada, né, na época. E então, assim, você vê como é que a palavra profética, ela pode se passar 30, 40, 50 anos, mas se Deus falou, ele vai fazer. Às vezes tem situações que às vezes falou hoje e amanhã acontece, ou hoje, né? Como pode demorar. Então, quando começou a acontecer as situações na minha vida, eu comecei a lembrar da palavra profética que tinha lá atrás, quando não estava nem na igreja, e eu estava na... As pessoas falavam, você vai levar a palavra. Eu falei, opa. E aí os bispos às vezes falavam assim, olha, vai ser ungido. E aí, para acontecer, para trazer a confirmação total, tive a situação da minha filha, né? Pandemia. Foi uma prova, né? E ela teve um câncer lá, né, no rim, com 2 aninhos, diagnosticada, e aí foi uma guerra. E aí, no meio dessa guerra aí, né? Eu lembro que tinha um bispo que ele dava risada e ele falava assim pra mim assim, ó, tá vindo coisa aí, né? Tá vindo coisa aí. Eu falava assim, tô no óleo. Tô no óleo. E aí ele me via outro dia dele e falava assim, ó, tem um negócio aí. Tô no óleo, bispo, ó, tô no óleo. Tô servindo, né? Porque, assim, é uma bênção, eu acho bonito. Um bispo, você querer se inteirar, conhecer mais e estar fazendo a obra de Deus, é uma coisa muito linda, sabe? As pessoas que entendem isso, chamado, né? E só que assim, tem muitas pessoas emocionadas, né? Muitas. Muitas pessoas emocionadas. E eu comecei a orar, Deus fez um negócio meio louco, né? E quando eu soube disso, eu tava indo no hospital e fiquei 4 meses lá no hospital. Então eu ficava dentro do hospital, eu orava lá dentro mesmo, pra causar mesmo, né? Falou. Falei, Senhor, mas eu tô aqui dentro. E o bispo tá falando que eu vou ser ungido a pastor. Mas, Senhor, mas se não for a tua vontade, eu não quero. Eu não quero porque é o seguinte, eu não quero. Eu quero ser o pastor que prega a tua palavra. Que vai atrás das vidas, que realmente tem um sentimento pelas vidas mesmo, que é o pastor que eu conheço, que a tua palavra diz. Mas se não for isso, pai, eu não quero. Né? Ficava aquela guerra. Eu vinha pra casa sozinho, ficava orando. Senhor, mas Senhor, você tem certeza disso? E a minha filha é lá no hospital internada. Minha esposa lá internada. Minha filha internada e detalhe. Um diagnóstico pesado, porque ela tomou anestesia e teve uma parada. De andar que ela andava, ela tinha parado de andar, ela tinha parado de falar. E tinha pessoas dizendo que não tava, que não, possivelmente ela não ia voltar a falar e andar de novo. Então é uma notícia bem complicada, né? Para uma criança de 2 anos. Sim. E nesse meio tempo veio a unção, né?
Então, assim, Deus ele faz as coisas mesmo pra você não ter dúvida, A né? unção que despedaça todo jugo? Despedaça todo o jugo pra você não ter dúvida, né? E eu comecei, acho que Deus tá falando, acho que ele começou a dar umas porradas. Pô, você não tá vendo que sua filha tá lá no hospital lá? Você não tá vendo a situação que eu tô te colocando? Só pra te provar que eu sou Deus na tua vida, que eu quero sabe, te abençoar diante dessa situação. É tanto choro que tá tendo aí, tanta angústia que você tá passando aí, mas eu tô te honrando. Você não tá vendo? E eu, Senhor, mas, mas será, mas, sabe assim? É normal do ser humano, a gente às vezes questionar, né? Mas aí eu comecei nesse meio tempo também a lembrar. Eu falei, opa, lá atrás, pessoas falavam, você vai levar a palavra. Eu tenho uma obra na tua vida. Eu comecei a lembrar lá atrás. Falei, Senhor. Eu falei, realmente, isso é verdade. Porque eu ouvi a palavra lá atrás, e com pessoas que nem me conhecia. E eu tava falando tanta besteira no dia da minha vida. E a pessoa parou e falou, olha, eu tenho uma obra na sua vida, Deus tem uma obra na tua vida e você vai levar a palavra. Aí eu falava assim, não, mas recebe. Onde, Pedro? Ó, Um momento pros comerciais. Faz, querido. vai. Então a convicção foi total, explícita, né? É pesado? É pesado. Não é fácil você ser um pastor. Não. Mas eu fico feliz pelo chamado que o senhor colocou, porque a gente tem que ser obediente, né? Tem que ser obediente à palavra. E, e é isso, e viver essa essência, né? Então, falar do amor dele, levar a palavra dele, é coisa que não tem preço. Hoje, eu louvo o Senhor porque minha filha tá, assim, muito melhor, né? De como ela tava. Hoje ela tá em casa. Hoje ela tá. Essa semana tivemos uma vitória. Nós estávamos esperando o atendimento dela com cavalos, né? E era aqueles Ecoterapia, né? ecoterapia, isso. E essa semana passada ela foi chamada. É o poder de Deus. Né? Então, assim, ela fala pai, ela fala mãe, pra quem não ia falar nada, né? Ela fica de pé, a gente segura ela. É uma batalha? É uma batalha que a gente vive ainda. Mas aí que tá o teste. O Senhor nos chamou, né? As batalhas, os BO, Sim, problemas. sim, opa. Ele quer. É um teste. Os problemas é um teste na nossa vida, né? O problema, às vezes, é muitas pessoas no problema ele faz. Ele corre, né? Faz que nem Elias, né? Vai lá pra caverna, Sim. né? Mas o problema que a partir do dia que o Senhor nos chamou, né? Desde o ventre da nossa mãe, eu acho muito louco isso daí. É muito profundo isso, né? Cara, ele chamou pra ter vitória. Ele chamou pra ter. Você vai passar por angústia, vai passar por situações. Mas o que ele espera de nós é permanecer firmes e inabaláveis. Sabe? Não ficar ali, é porque não sei o que lá. Não, eu creio que Deus vai fazer um milagre. Mas como que vai ser? Vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Sabe? E ninguém pode calar a nossa boca. Sabe? É como eu falo eu acho muito louco o cego, né? De Jericó. Né? Se ele calasse a boca dele, ele não viveria a cura dele. E pessoas estavam querendo calar a boca dele. Ô, fica quieto aí, fica quieto aí. Então muitas pessoas às vezes quer calar o teu sonho, quer calar é, esse começo de transformação que Deus está fazendo na tua vida, né? Você aí na tua casa, você no teu lar. Você não entende? Talvez você teve recaída, talvez você caiu. Você acha? O vício tem jeito? Tem jeito sim. O pastor está aqui, pastora, eu estou aqui. Todos nós estamos aqui. Algum de nós, cada um teve uma situação de vício. Ele tem jeito. Só que a gente precisa, que eu falo todos os dias, né? Até no grupo do Galv. Você precisa ter posição, né? É como eu falei para uma pessoa esses dias. Davi, quando ele se permitiu não ir para a batalha, né? Aquele dia que ele não foi, era para ele estar lá na batalha, à frente da batalha. O que Não foi. aconteceu? Ele pecou com Betseba. Então, é brecha, né? Ele deu uma brecha. Davi ele entrou em brecha. Era para ele estar lá na batalha e ele mandou os homens dele lá e ele ficou em casa. Foi quando ele pecou. Então, o que você tem que fazer? Você não tem que ficar em casa. Você tem que procurar uma igreja, ir para a igreja e buscar o poder de Deus, e buscar transformação. Não estou me sentindo bem nessa igreja. Procura uma outra igreja, mas você não pode ficar parado, sabe?
Pegando Ele- gancho nisso que você tá falando, já interrompendo, eu, tempos atrás aí, maneira diferenciada de a palavra, né? Tem muitas pessoas que chocam, mas eu sei que é por intermédio de Deus. Tá? Falo logo 880. já no rasgado. Rasgado, né? Então tava falando com uma galerinha ali dentro de uma igreja. Tá falando de todas as situações, né? De todas essas na vida da gente. E às vezes até os irmãos. Falou aí do cego de Jericó. Clamasse, teria passar por ali e não o curasse. Mas eu acredito que a gente vê que a gente tem que tomar posicionamentos diferentes na vida, né? Mesmo, né? A gente tem que abrir a boca, a gente tem que fazer mesmo. E às vezes também tem situações que os próprios irmãos, né? E eu até preguei na turma, né? Tem a turminha do rolê de Jesus, que Jesus é um cara que é espetacular. Cara, Jesus mano, a melhor pessoa que eu conheci foi Jesus. Mas a galerinha do rolê que os caras aí atrapalham a caminhada. Sim, Tem muitas pessoas que eu encontro nas ruas, né? Irmãos que congregaram comigo, estão desviados, estão abatidos. Por quê? Porque a turminha do rolê sim. que atrapalha a caminhada das pessoas, né? E pode ser que tenha alguma turminha aí que tá nos vendo aí na internet aí, faz parte desse rolê, e tem pessoas que também que caíram por causa desse grupinho. Verdade. E uma vez eu preguei sobre aquela mulher do fluxo, Sim, também. né? Quem é que estava impedindo ela chegar na presença de Deus? Os discípulos, Os pô. discípulos, né? E às vezes a gente é tão tomado por esse sentimento que a gente impede das pessoas chegar para Jesus, né? Verdade. Começa a colocar impedimento. Ah, se você não parar de beber, se você não parar de fumar, você vai pro inferno. Mano, o cara tá no processo. Eu não sei o que é usar droga. Mas se de repente eu cruzasse você no rolê, falasse pra você, você vai pro inferno, cara. Tava precisando no momento, não era isso. Não. Certo? Tava precisando de uma pessoa que viesse, palavra profética. A palavra profética, com amor. É. Amor, com Você oração. quer ver uma palavra de amor, né? Porque geralmente a tendência, uma pessoa assim, ela se sente rejeitada. Sim, sim. Muito rejeitada. É um sentimento de rejeição, é um negócio maligno. Ela acha que ninguém gosta dela, todo mundo tá olhando pra ela de um jeito de julgamento, e querendo ou não, 50% é assim, né? Julgamento. Isso é Um julgamento. estado desse. Também. Então, por isso quando eu vejo um drogado, um viciado, eu não olho com esse olhar. Eu olho com um olhar diferente, de amor. Né? Que eu falo para as pessoas que era legal que todo mundo fizesse essa pergunta. Quando você for querer julgar, você lembra de Jesus. Fala, como será que Jesus ia ver essa situação? Muito bom você falar isso. Porque aí você vai ver que eu tenho certeza que Jesus, ele ia ter olhar de De amor, misericórdia. de compaixão. De misericórdia. Então é muito louco isso. E aí, né, tava falando dessa galerinha aí, dessa galerinha do rolê, muitas das vezes pedem de fazer coisa, mas também falou da questão dos testes, né? Acredito muito, mano, muito nesse negócio de teste. Acredito muito. Eu até preguei uma vez teste. Mano, acredito muito. Quantas vezes a gente é reprovado nos testes mínimos, Sim. não é? Então, se aquela mulher também do fluxo de sangue, ela fala assim, pô, a lei estava dizendo que uma mulher naquela situação era impura. Impuro. Era impura. Se ela ficasse de. Coitadinha. Mas ela falou assim, quer saber? Meteu o pé, foi Meteu pra o pé. cima. Isso. Foi pra cima, tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. Eu não tô nem aí que tá Não tô acontecendo. nem aí o que estão falando, não Tem tô a nem multidão aí. lá que eu vou passar lá, que vai E me aí, ver. aquilo que você falou das pessoas, que as pessoas precisam de fazer alguma coisa. Eu sou de uma geração que conhecia o evangelho na igreja. Uma igreja que vivia de verdade a palavra de Deus. E eu sou de uma geração que falava assim, você tá com um problema na tua casa, mano? Faz alguma coisa, velho. Vem, pega, seu marido não é convertido, pega uma roupa do cara, traz na igreja, a gente vai orar, a gente vai interceder, vai fazer alguma coisa, mas faça alguma coisa, saia do lugar. Né? E a gente está vivendo numa geração. Cuidado com esse papo. Tá vivendo uma geração floco de neve.
diabo tá assolando a pessoa, tá dando porrada na casa da pessoa, só tá ali de boa. Ela não faz nada. Nem orar, nem clamar, nem fazer como o cego de Jericó. Meter abrir a boca e berrar para todos os ventos, para Deus escutar, para Deus fazer alguma coisa na vida dela. Tem situações que é só Deus que pode fazer. Mas tem situações que a gente. Então, aquilo que a gente tem que fazer, a gente tem que. Tá lá no meio da luta, tá lá no meio do deserto, faça alguma coisa. Vai procurar uma casa de oração. Vai procurar um pastor, vai procurar um irmão, vai fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Né? Saia do comodismo. Tem uma galerinha que tá no comodismo. Sim, faça alguma coisa. É. Peraí, vou dar um comercialzinho aqui para trocar a bateria do teu microfone. Falando bem assim disso que você está falando, eu me recordo que havia algumas situações, por exemplo, né? Na Renascer a gente tinha o culto de mulheres, né? Que é uma benção. Benção. Culto de mulheres, e eu escutava as ministrações, né? Das pastoras que iam pregar lá. Porque muita gente não sabe, né? Sabe? Eu que sou raiz Renascer, sou raiz Renascer, sou o que sou graças a Renascer. Graças ela foi a minha faculdade, graduado na Renascer. Sou graduado. Muitos caras que estão na Renascer que nem sabem, viu? Nem sabe. Nem sabe. Tá lá metendo mala com anelzão de bispo, nem sabe o que é Renascer ainda. Não entenderam o que é Renascer? Quero também. Tá vivendo outro. Então, qual que foi o fundamento que a Sônia abriu o mulheres, né? Ah, é a tarde da bênção. Não, é a tarde da bênção. Uma estratégia. A gente vive num país, graças a Deus está mudando, né? Um país machista. Né? Um país machista. E muitas das irmãs não podiam ir para o culto. Os maridos achavam que elas estavam pastores. Fama de pastor, né? Então o que ela fez? Ela fez o culto de tarde para as mulheres. E nesse culto voltado para as mulheres, como eu estava desempregado na época, eu chegava e estava participando. Para cantar, eu ia lá cantar. Eu ia lá interceder. E aí, oportunidade uma vez, para o lado dela. A gente está no culto das mulheres, muitas pessoas não dão. Eu posso falar aqui de Itapevi, porque eu sou daqui, sou cria de Itapevi, posso dizer aqui, assim, abertamente, que muitas pessoas, principalmente o pessoal do louvor, não dava crédito para as mulheres, porque achava que o culto, o louvor, você só podia fazer nos cultos pop, onde estava o pastor e a pastora. Nossa. Sempre foi assim. Cultos que estava o pastor, terça-feira ainda é culto. Sim. Terça, quinta e domingo às 19.
3 dias. Culto de domingo às 10, a galera do louvor, ninguém aparecia. A gente brincava lá que era a banda SPDM, só por Deus mesmo. Que era eu, a voz, Mozart, Sim, conheci. com aqueles badulac de instrumento dele para fazer aqueles aquele negócios. Era só aquilo ali. efeito dele lá. Aí chegava no domingo que tava o pastor e a pastora, tava todo mundo, tava a banda em peso. E a gente não podia cantar. Levava a igreja dessa forma. E no culto de domingo, no culto culto das mulheres eu ia lá. E aí eu fui na época a gente fazia a escola de profetas lá, na escola de profetas lá em São Paulo, não tinha na igreja. E aí a Bispa Sônia falou assim, o culto de mulheres é justamente isso. A gente capacitar, e hoje a gente chama de empoderamento das mulheres. Então, as mulheres não podiam vir nos cultos oficiais, tarde. Aí lá, e as mulheres? Casa. Seu comportamento. Não é dessa forma. A Bíblia fala que a mulher ela ganha o marido calada. Então, chega em casa, Mulher sábia, né? É a sábia. Arruma a sua casa. Quando seu marido chegar do serviço, a casa tem que estar bonitinha, a casa organizada. Beleza, beleza, beleza. E ele vai ver no seu comportamento. É no seu comportamento que você vai ganhar a vida do teu marido. É isso mesmo. E a gente teve vários testemunhos. Tem muito. Vários testemunhos. O cara chegou lá, estou vindo na igreja porque eu quero saber o que está acontecendo com a minha mulher. Tremendo. Quero saber o que está acontecendo com a minha mulher. O que ela está ouvindo aqui na igreja? Olha. O que ela mudou? O marido se converteu. Eu sou da época do PA, do Projeto Amar, que agora é Oxigênio, né? O2. O2. Eram só 6 jovens no PA daqui de Itapevi. 6 jovens que revolucionaram essa cidade de uma tal maneira, e graças a Deus eu fiz parte dessa geração. E a orientação era assim: olha, você tem que ser um bom filho. Se seu pai e a sua mãe falar assim, você não vai hoje na igreja, não. Fique em casa. Obediência. Obedece seus pais. O primeiro mandamento com promessa é honrar teu pai e as tuas mães. E a tua mãe para que te prolongue o dia na terra. Chegava, jovens não iam. Ajuda sua mãe na casa, ajuda sua mãe a limpar a casa, ajuda teu pai nisso, ajuda seu pai naquilo. Os pais começaram a ir na igreja, os jovens estavam aprendendo na igreja. Os jovens tinham mudado assim, ó. A igreja cresceu e hoje. E os eventos da mulheres, as mulheres mais sim, mais que ver. Uma bênção, assim. Tanta transformação e cura, né? Funcional, porque tem tantas situações. Essa guerra. Sim. Pesado, né? Às vezes tem situações dessas que poderiam não ter acontecido. E a mulher conhecimento da palavra, né? Se tivesse uma mulher para ministrá-la, né? Se tivesse homens para ministrar para os homens, se tivessem jovens para ministrar para os jovens, se tivessem pessoas que tiveram a experiência que você teve com drogas para falar com outras pessoas que teve experiência com drogas. Então você vê que coisa importante é a comunicação, a palavra. É apenas uma ordem, que nem aquele Urião lá, né? Eu preciso que apenas você me dê uma ordem. O servo será. Então é uma ordem que você Deus, né? Mas aquela palavra transforma cura, né? Liberta. Tem muitas situações hoje mesmo mulheres que foram abusadas sexualmente. Cada coisa assim terrível. Acho muito louco esse tem um curso de cura e libertação. Sim, opa. Nossa, é muito legal. Fiz todos. Também. Sabe? E a gente precisa vomitar, precisa, né? pô. Precisa colocar pra fora. Precisa colocar pra fora. Tem tanta coisa, tanta bagagem aqui, que eu tenho que colocar pra fora. Então eu fico inventando moda. Vamos fazer podcast, terça-feira nós vamos fazer aqui, né, outra coisa aqui, né? Vai pra fora, tem que colocar pra fora. Porque... Então é muito louco. E tudo é o quê? Pensando no resgate.
né? Porque se não fazer, mais faz. E bem feito. Entendeu? Então, assim, o que a gente precisa é estar preparado todos os dias. Dias vai se mover. Esse evento que acontece mesmo é um evento poderoso, né? Que alcança muitas vidas, né? Sim, sim. Quantas vidas que não tem. Tem gente que tá preso, né? Sem sair de dentro de casa. Excessiva. Mas eu tenho certeza que nesses tempos que tem tido esse mover aqui, essa pessoa já não tá mais assim. Isso eu tenho certeza. Em nome de Jesus, esse é o foco. Principal, Entendeu? primordial. Isso. Focar a ação. Sabe que a água parada dá dengue, né? Sim. Água parada tá podre. Então assim, é muito louco. É a palavra. É a palavra sendo cantada, sendo falada. Aí ela vai transformando. Amém. Transforma. Com minha vida. E aí hoje, tô vendo esses milagres aí. Mas, Glória a Deus. Então, DJ, pode encerrar? Vamos ter uma segunda, terceira, uma quarta. Alinhando aí, porque tem muita coisa para contar. É muita parte coisa. 2. Tem. A gente está dando uma reformulada. A gente está dando uma reformulada, fazendo um novo esquema. Com certeza. Para a gente contar, a gente dar Sim. risada. É legal a gente falar isso aí, essas experiências, porque cada uma tem um tema, né? Sim, sim. Muita coisa. Eu resumi assim, É, eu falo bastante. e tem isso aí, muito importante, entendeu? Não, isso é muito louco isso aí. Pera aí também. Essas duas. Do Expresso e do Golf, né? Até para passar um recado. Isso, por favor, né? Você que tem algum problema com vício, né? Ou que tem um familiar, um amigo, você conhece que você pode resgatar essa vida através da palavra, se você quiser indicar ele, para ele participar de uma reunião toda sexta-feira, todas as sextas-feiras, às 20 horas, na Igreja Renascer, na Avenida Cesário de Abreu, 178. Fica ali próximo da Universal Nova, né? Passou em frente da Universal, começou a subir, no pé da subida tem a igreja. Todas as sextas-feiras. Muita coisa assim que as pessoas não entendem, que faz, né? Às vezes a pessoa, já veio pessoas falar comigo e falar assim, porque tem meu cunhado, ele tá passando por esse dia, a mulher falou, meu cunhado. Eu falei, então, mas e a mãe dele? Então é porque a mãe dele que não morre. Então, que às vezes a pessoa pensa só em empurrar o cara. Tipo assim, vou dar um pontapé nele, mandar ele lá pra dentro da reunião. Mas não. É interessante, você que sofre, pai, mãe, você sofre. Mas eu não vou conseguir levar ele. Venha você, porque você é codependente. Tá codependente dessa situação. Você precisa receber direção, essa palavra. Você não precisa ir para uma clínica. A clínica eu acho muito louco. Uma bênção a clínica. Uma bênção. Lógico, psicólogo, médicos, isso é muito importante, Deus. Os médicos. Mas a parte espiritual, fator. Então fala de novo aí o endereço. Avenida Cesário de Abreu, 178, Igreja Renascer. É lá onde era um salão de festas, né? Isso, onde era o salão de festa. Tá E Você está convidado a estar lá, né? É uma reunião, começa às 20 e termina às 21h30, sabe? Coisa rápida. Mas assim, a gente está fazendo até agora uma campanha, 7 mergulhos de Namã, né? Então, está sendo muito legal. Sexta-feira passada agora foi o 4º mergulho. Então dá tempo ainda. Você beleza. vir. E esse, você falou do expresso. Esse expresso aí, aquele expresso da solidariedade? Isso, Expresso da Solidariedade, a gente geralmente faz bastante tempo atrás que a gente fazia toda semana. Só que a logística é bem pesada. Pra preparar todas as coisas bem. Então a gente está fazendo agora uma vez por mês. De acordo com a
as datas dos eventos da igreja, que a igreja é bem agitada, né? Sim, Você sabe como é que é esse negócio de evento opa, aí? sei. Então, assim, a gente tenta se organizar e uma vez por mês, geralmente a gente tava fazendo toda a terceira sexta-feira do mês. E a gente tava fazendo umas marmitas e levando lá na vilinha, lá na comunidade da vilinha. Mas o nosso projeto é ir em todas as comunidades. E é uma bênção também. Eu sei o que é, mas muitas pessoas não sabem o que é esse expresso da solidariedade. O Expresso da Solidariedade, ele aconteceu, né? O Expresso, né? E falando do Galf, o Galf aconteceu dentro da casa do apóstolo, né? Quando a igreja começou, né? Que o Paulinho Macuco, aquele cara, todos os outros, Simeon, é, começou no, o Galf começou no 1985, né? E tá até hoje aí uma bênção. Ele pegava as pessoas, colocava na casa dele, né? E drogados, noia, bebum, todo mundo. Ministrava a palavra, ministrava. Era fácil? Não, não era fácil. Foi uma bênção, foi crescendo e hoje tem esse Ministério do Galf que é nível internacional, né? Todas as igrejas têm, nos Estados Unidos. E o Expresso foi mais ou menos também a mesma coisa. O ônibus, né? em Osasco, Bispo É. Weber, Pinheiro. Então, Começou o ônibus. O ônibus saía com sopão, comida, tipo, ia. Aqui em Itapevi era um Fiat, Uno 147. Então, o Expresso a gente vai até as pessoas levar o alimento físico. Só que esse alimento físico, às vezes, a pessoa tá na rua, morador de rua, ele vai comer e não vai matar a fome dele. Lógico, o cara tá vários dias. Mas leva o alimento que é o mais importante, é o alimento espiritual. Palavra de Deus, oração, né? O alimento, na verdade, é uma chamativa, né? Pra gente chamar, uma estratégia que a gente chama as pessoas, entrega a marmita e faz uma oração por ele, né? Ouve um pouco ele, porque ele às vezes se sente sozinho, ele não tem uma família, ele tá andando na rua, né? E ele se sente tão feliz, né? E aí ele recebe um abraço nosso, né? E é uma bênção, porque o cara não tá com o melhor perfume, Com certeza o cara não tá com a roupa de marca, não tá com aquela roupa do jacarezinho aqui. Eu já cheguei do Expresso já, tirar toda a roupa porque eu tava fedendo. Mas tava com meu coração feliz. Porque eu sei que teve pessoas que se salvou. Então, assim, o valor de uma alma custa muito caro, né? Então, o foco do Expresso é ir atrás das vidas, através do alimento, a gente leva o alimento espiritual. E nós temos vários testemunhos. E tem uma família que vai lá na igreja e ela foi alcançada pelo Expresso. Morava na comunidade, não mora mais na comunidade, conseguiu sair da comunidade, porque a igreja, ela nos ensina, ela nos direciona, né? Até a sua parte de sua conduta, a sua conduta de dinheiro, né? Às vezes a pessoa não sabe como organizar o seu dinheiro, né? E a igreja ensina até essa parte. E tem umas pessoas lá que não sabiam, que era da comunidade, foi alcançada pelo Expresso. E eu lembro que eu fiz até umas perguntas pra mulher, né? E ela recebeu um Bolsa Família e mais uns outros benefícios, que ela tem um filho especial. Eu falei, o que você faz com esse dinheiro? Aí ela começou a falar umas coisas lá que ela tava fazendo que tava errado. Eu falei, ó, o primordial é seu arroz, seu feijão, seu óleo, né? Seus temperos, né? Esse é primordial pra sua casa, né? O leite do teu filho. E fui direcionando, falei, isso aqui você separa pra você pagar o teu aluguel, que nem hoje ela paga um aluguel e ela tá conseguindo pagar. E glória a Deus que a igreja sempre ajuda ela com uma cesta. Na medida do possível, a gente tenta dar uma oportunidade para ajudar ela, entendeu? Então, assim, ela é fruto do Expresso. Então, é demais, porque o valor de uma alma, essa mulher, ela morava num barraco terrível. Terrível, tudo no chão. E hoje ela tá morando numa casa digna. Então, é o poder de Deus. E é a ação, né? A gente precisa... não adianta a gente falar assim, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, querido. Só que a gente precisa ir à luta, ir à batalha. O Senhor não falou pra nenhum dos personagens ficar parado, né? Ele falou pra Daniel pra ficar, ó, se esconde que aqueles leões lá não vão te pegar, tá? Não, ele falou, vai. Né?
Ele não falou pra nenhum dos personagens ficar parado, né? Então a gente tem que ir na direção do milagre, a gente tem que ter uma posição. E glória a Deus que a gente trabalha bastante lá por esse ministério, por essas vidas e é uma bênção, né? Você vê as pessoas sendo restauradas pelo poder de Deus. Amém? Você pode fazer parte disso, você pode entregar uma doação. É isso que eu ia perguntar. Se, por exemplo, alguém que está vendo aí, vai ver na nossa live o trabalho que a gente quer fazer e ele se sentiu, Deus tocou no coração dele, se sentiu predisposto a ajudar. Como que ele pode fazer para ajudar? Cooperar? Cooperar, ele pode. Se a pessoa for aqui de Itapevi, né, quiser levar até a igreja, você pode levar um alimento. Da igreja, né, sei lá, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz. A gente tem uma deficiência muito grande, né? E para variar, a gente quer correr um monte de coisa, né? Mas assim, eu já falei com Deus, né, sobre esse expresso aí, que já tem uns anos. Senhor, não tem outro não, né, pra ficar no meu lugar. Mas eu falei, oh, meu Deus. No dia que eu pensei que não tinha outra, aí uma pessoa lá na comunidade falou, pastor, vem fazer uma visita aqui. Pastor, meu filho sumiu. Aí eu entendi a resposta, né, que Deus me deu. Tá vendo, filho? A resposta é essa. Aí eu não falei nem nada com o pastor dirigente. Falei, deixa que eu entendi. Já entendi. Já. Não é pra me sair. Aí se a pessoa quiser te ajudar ajudar Então. no expresso ou de alguma forma tem que procurar onde? Ela pode ir até a igreja. Pode ir até a igreja, né? Procurar você mesmo? Isso, pode me procurar. Pode ter meu telefone também se quiser falar pelo WhatsApp. Quiser, tem alguma, sei lá, algum valor também que a pessoa quiser ajudar. Às vezes também ajuda a gente, que a gente consegue, que nem o expresso mesmo. Quando a gente faz, a gente precisa de alimento, a gente precisa de mistura. Geralmente tem as nossas irmãs, que é uma bênção, que elas fazem a parte da comida, então a gente traça, a gente vai fazer. A gente faz o alimento como se fosse pra gente. É o alimento. É a refeição. Então a gente fala assim, vamos fazer carne moída com batata. Carne moída com batata. A gente, para as pessoas verem que a gente come antes, a gente almoça antes, a gente come essa comida também. Para as pessoas verem que é real. Porque assim, tem gente que às vezes fala assim, eu tenho uma blusa aqui em casa, eu não uso mais. Rasgada. Aí ela pega e às vezes só que a blusa tem um rasgo Rasgada. daquele, né? Eu vou lá e entrego. Só misericórdia. Então, não pensa dessa forma. Fala assim, porque eu queria dar uma coisa bonita pra pessoa. Dar essa coisa pra essa pessoa que você não conhece como se fosse pro teu filho. Como se fosse pra pessoa que você mais ama. Dá com carinho, porque Deus ele vai ver isso. Né? E o mundo espiritual ele reage. Né? A gente fala assim, eu tô fazendo, mas não. O mundo espiritual tá vendo o que você tá fazendo. Se você tá entregando de qualquer maneira, infelizmente você vai ser recebido de qualquer maneira também. Né? A oferta manca, né? Mas assim, se você tiver sentimento de, opa, isso aqui eu tô entregando, isso aqui é o melhor. Vou entregar para a igreja e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de uma família. Vai ser bênção. Lá a gente, infelizmente, às vezes a gente acontece de pegar alimento vencido, que a pessoa entregou vencido. Então é muito triste. A turma do rolê. Peraí. Fala de novo que você falou sem microfone, então ninguém vai desculpar. Então, minhas filhas mesmo, quando tem roupas que elas não usam, né, mas são roupas novas e tal, elas dão uma geral, linha, toda higienizada, bonitinha, pra entregar. Doar, né? Cuidado com o discernimento, entendeu? Pessoas que às vezes, vou entregar, mas Deus abençoe. Muito. Então você que está aí disposto a ajudar, é só você procurar o Pastor Elias, Igreja Renascer, é ali, passando a Igreja Universal, na rua do Colégio das Madres. Mais fácil de chamar, de você conhecer, de você saber. Você que mora aqui na região de Itapevi.
E você que não mora na região de Itapevi, entre em contato aqui que eu passo o telefone dele, o WhatsApp, a gente procura saber se tem QR Code para você ajudar. Se você é empresário, se você trabalha em padaria, supermercado, por favor, independente da sua orientação religiosa, que nós não estamos falando de religião, estamos falando aqui de amor cristão e de vidas, que é mais importante, pode ajudar que toda ajuda vai ser bem-vinda. Certo? Certinho, é isso aí. Tamo junto e misturado, né? Demorou. Então, vamos dar uma encerradinha. Beleza?